Hora de falar de economia, seguir falando de economia, e é momento de conversar com Rita Mundim, que volta para cá. Rita, sentimos a sua falta. Queria começar te pedindo uma avaliação dessa decisão da Petrobras de não repassar a volatilidade externa por conta da guerra no Oriente Médio aos preços aqui no Brasil. Olha, Ju, isso é fato. Nós tivemos aí um período de queda do dólar, de queda do preço do barril de petróleo, em que nós aqui no Brasil pagávamos o combustível acima do preço da paridade internacional. Então, houve também esse atraso quando era favorável ao consumidor, mas depois houve o reajuste. Agora, num momento de tensão, é diferente, né? Há um ataque, o preço do barril de petróleo subiu praticamente 12%, né, em 2 dias, na segunda e na terça. Hoje ele ficou praticamente no 0 a 0, mas o que a gente vê no mercado internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, a gasolina já subiu em média 6,5%. E aqui no Brasil, as refinarias privadas, lá na Bahia, Mataripe e no Amazonas, a refinaria do Amazonas subiu o diesel em 57 centavos o litro e na Bahia 28 centavos o litro. Então isso é uma realidade de mercado. O que a gente tem que ficar de olho é que nós estamos em ano eleitoral e existe a percepção do mercado, e isso aí é um ajuste, né, que o mercado faz, se essa demora no repasse da volatilidade, que ainda nós não podemos falar de demora, que nós estamos há 3 dias aí no conflito, né? Se isso é uma política do governo ou uma política da empresa, porque realmente a empresa tem praticado essa política de evitar esses reajustes frequentes, seja para o bem, seja para o mal. Mas, diante de um conflito dessa proporção e da alta do preço do barril de petróleo, dependendo da duração do conflito, isso pode ser interpretado ao longo do tempo como uma decisão política, mas tudo isso vai depender, repito, da duração desse conflito. E é bom lembrar que nós teremos amanhã a divulgação do balanço da Petrobras depois do fechamento de mercado. E está todo mundo de olho na política de preços e se isso está refletindo em queda de receita, né? Todo mundo está de olho na política de preços, nos dividendos, é claro, né? E como que a Petrobras está lidando aí com a sua política de investimentos. Portanto, vamos ficar de olho na duração do conflito e na manutenção dos preços pela Petrobras durante uma alta considerável do preço do barril de petróleo. É a percepção do investidor se a decisão é da empresa ou se é uma decisão política. Isso é fácil da gente perceber dependendo da duração. Agora, Rita, enquanto estávamos olhando para os desdobramentos da guerra, veio mais um capítulo dessa série que é o escândalo do Banco Master, Polícia Federal revelando que servidores do Banco Central repassavam informações, prestavam consultoria a Daniel Vorcaro e que recebeu inclusive uma mesada por isso. E a pergunta que fica é o seguinte: o que isso diz sobre o poder do crime organizado e qual é o impacto que esse escândalo já tinha e agora tem mais sobre o mercado financeiro? Pois é, Ju, eu acho que se alguém duvidava da força do crime organizado no Brasil e de como o crime organizado está penetrando no tecido social, agora a gente não tem essa dúvida mais. Porque quando a gente falava de crime organizado, o que vinha na nossa cabeça era PCC, Comando Vermelho, contravenção, drogas, né? Era esse tipo de crime, esse tipo de organização. Agora nós estamos falando de um banqueiro, chefe de uma quadrilha, que tinha a força de penetrar em organizações, cooptando, inclusive, funcionários, né, públicos. Então, nós estamos falando de um ex-diretor de fiscalização do Banco Central, de um funcionário afastado do Banco Central, que eram consultores desse banco, entre aspas, dessa quadrilha, para burlar, inclusive, os instrumentos de fiscalização da própria entidade fiscalizadora. Então, tinham acesso à Interpol, à Polícia Federal, ao FBI. Então, é uma coisa assim gigantesca pelo tipo de aproximação
e por onde eles conseguiram penetrar para intimidar pessoas e tudo comprando as pessoas, intimidando as pessoas e com pessoas específicas para exercerem esse tipo de pressão, esse tipo de ação. Então, era uma quadrilha organizada que obtinha os seus recursos no mercado financeiro brasileiro com os investidores, pequenos e médios investidores, que aplicavam os seus recursos na mão dessa quadrilha, que pagava, né, não existe almoço grátis, que pagava taxas acima da média de mercado e ficou por isso mesmo durante muito tempo, até estourar, né? E agora é necessário que a apuração seja exemplar, mas mais exemplar ainda deve ser a punição, para que isso não aconteça novamente nessa proporção e com essas infiltrações, né? Com muita gente envolvida, políticos, empresários, né? Ministros. Então tem muita gente nesse bolo, é muita confusão e uma proximidade do crime às instituições brasileiras que cuidam da defesa do nosso dinheiro e da nossa própria defesa, do nosso dinheiro e dos nossos direitos. Então, que isso seja realmente apurado, fiscalizado e que todo mundo que entrou nessa confusão seja punido. É isso, Rita, muito obrigada, viu, pela participação. A gente se fala mais amanhã. Rita Mundim, sempre no seu quadro aqui no Hora H.